Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje está sendo um dia muito importante aqui no Brasil, porque nós estamos testemunhando em tempo real mais uma etapa de uma história que registra a derrocada do clã Bolsonaro e todo o morcrim que esteve ao seu redor. Como nós podemos ver, o desespero é o comportamento constante de todas as criaturas que estão aqui nas redes sociais. E algumas estão se expondo e merecem, em função disso, terem ali alguns questionamentos. Questionamentos esses que, dentro do Congresso Nacional, deveriam ser feitos por deputados ao senhor Eduardo Bolsonaro, porque ele está conspirando contra a nação, está ganhando dinheiro público, enfim, está usando o poder político que ele tem para atuar contra os interesses da nossa nação. Não é por outra razão que ele está com carimbo na testa de traidor da pátria. Eu vou conversar com vocês sobre algumas incongruências, algumas mentiras que essa gente conta para iludir e para encantar os incautos, e vamos falar também de situações muito importantes que estão acontecendo fora do nosso país e que a cada instante nos surpreende e também servem como inspirações e alertas para todos nós. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para aquele protocolo muito bacana, né? Dê o seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vamos aos temas. Gente, olha, tem coisa assim que essa gente vai transmitindo, é sempre uma situação de destemor, eles são heróis, são virulentos, são viris, mas quando você coloca uma lupa, algumas máscaras vão caindo. Uma delas é a máscara do senhor Dudu Bananinha, esse traidor mor da nação. Ele está lá nos Estados Unidos e, como nós sabemos, ele não voltou ainda porque ele está com medo do passaporte dele ser confiscado, então ele está fora do nosso país. Aliás, muitas perguntas têm vindo para cá em relação a esse tipo de situação jurídica, vamos dizer assim. Uma das perguntas é: ele tem um passaporte diplomático? Não, ele não tem passaporte diplomático. O passaporte dele é um passaporte comum. Bom, a família dele pode ter o passaporte apreendido? Não, porque todas as sanções penais, elas obedecem a um princípio de individualização da sanção, individualização da pena. Outra questão, ele vai continuar recebendo salário? Bom, ele recebe faltas, mas o salário ele recebe no final do mês. Agora, se ele faltar mais de um terço das sessões, ele pode ter a candidatura dele, ou melhor, o mandato dele cassado. Mas isso vai ter que passar por um processo dentro do Congresso Nacional. Ele não precisa de dinheiro da Câmara dos Deputados, porque ele ganhou muito dinheiro com o nome, explorando uma série de cursos, uma série de atividades, uma série de produtos, de lojas, etc, etc. Está com muita grana. E administrar grana para o clã Bolsonaro nunca foi um problema. Eu vou falar sobre isso aqui na sequência, mas vamos ver aqui o que a criatura anda dizendo. Era muito legal, né, que tivesse um deputado assim e perguntar a esse deputado: deputado, que história é essa aqui? Bom, vamos lá. Cabeça umas memórias antigas que, principalmente quando eu estava em atividade na Polícia Federal, eu passava na frente. Aí ele fala: quando eu estava em atividade na Polícia Federal. Você pensa logo num policial, né? Subindo na comunidade, aprendendo bens, pessoas, né? Enfim, vamos lá. Do banco, voltava, olhava para dentro, via se estava tudo tranquilo. Só que o senhor Dudu Bananinha, ele não fazia atividade externa. Ele passou num concurso público para escrivão da Polícia Federal. Um cargo burocrático, né, que ficava ali dentro da instituição, sempre malocado, porque vocês acreditam que essa criatura teria coragem de fazer alguma coisa com uma arma na cintura, né? É complicado, né? Eles gostam de posar, mas, enfim, o assunto dele era interno. E está aqui nas redes sociais, mais uma vez, tentando sempre criar um vínculo, né, de uma espécie de papai forte, né? Ou de um segurança muito forte. Então ele postou aqui uma imagem de inteligência artificial, o Donald Trump pegando alguma coisa ali, cumprimentando alguma coisa ali, ele com o uniforme do McDonald's. De fritador de hambúrguer a temos que prender o passaporte dele. Ainda vou escrever um livro sobre isso. Bom, se você conseguir escrever um e-mail completo, pô, já está muito, né? Porque escrever no clã Bolsonaro aí exige aí uma atividade, né? Um tipo de concatenação que vocês não têm muito aí, não. Se bem que o Dudu Bananinha ainda é considerado o mais inteligente do clã. Eduardo Bolsonaro admite pagamento parcial de dinheiro vivo por apartamento. Gente, isso precisava ser questionado, né? Os deputados ali levantaram. Deputado Eduardo Bolsonaro, o senhor se formou em Direito em 2009, segundo aqui o Wikipedia.
E o senhor prestou um concurso para a Polícia Federal em 2010. Em 2011, com salário de escrivão, o senhor comprou um apartamento na rua Santa Clara, zona sul do Rio de Janeiro, a zona mais valorizada da cidade. O senhor conseguiu um milagre, ganhando, na época, R$ 7.200. Aqui a declaração de bens do senhor na época. Aqui, ó, o senhor declarou que tinha um apartamento que valia R$ 160 mil e um automóvel Renault, R$ 45 mil. Só que os apartamentos lá, dificilmente a gente vai encontrar um apartamento por menos de R$ 1.500.000. O senhor poderia explicar para os seus colegas lá da Polícia Federal como é que se faz tendo um salário de escrivão da polícia com um ano de atividade? Um ano de atividade, o senhor tem um carro quase 0 quilômetro e tem um apartamento em Copacabana, e na rua Santa Clara ali os apartamentos são com uma boa metragem, né? Enfim. Então o senhor precisava explicar isso, o milagre da multiplicação do dinheiro. Bom, mas isso aí fica para as pessoas que ainda acreditam no clã, para as pessoas responderem. Entra às vezes aqui, entram bolsonaristas aqui, eu gostaria de fazer essa pergunta, amigo, olha, deixe o seu ódio de lado, o seu ressentimento, e responda objetivamente. Como é que pode um escrivão da Polícia Federal, com um ano de atividade, ter um carro quase zero e comprar um apartamento em Copacabana, sendo que uma boa parte desse dinheiro foi em espécie? Você consegue responder? Será que foi dinheiro proveniente de trabalho honesto? Ou será que houve um banditismo aí? Nós estamos falando de um ladrão, de alguém que não consegue explicar de onde veio essa montanha de dinheiro, porque para comprar um apartamento em Copacabana e usar a parte em dinheiro, francamente, é um negócio complicado, né? Bom, então essas criaturas têm que ser expostas, porque eles ganham prestígio político contando essas milongas para as pessoas. São honestos, não há corrupção, etc. Aquilo que você já sabe. Então fiquem as perguntas para serem respondidas. Coluna da Raquel Landim de hoje. Defesa de Bolsonaro irá questionar posição de Moraes em ação. Gente, vai ser só tiro na água. Vai atingir absolutamente nada. Não vai atingir nenhum peixinho incauto ali. Nada, 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 nada. E algumas coisas que o advogado de Bolsonaro disse eram bravatas. Como eu disse para vocês, tecnicamente ele não podia fazer. Não poderia fazer, como, por exemplo, questionar a legalidade da delação de Mauro Cid. E aí, o que nós estamos vendo hoje? Raquel também apurou que a defesa do ex-mandatário não deve pedir anulação da delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Abre aspas. A defesa não vai pedir anulação da delação de Mauro Cid. Isso é uma coisa que está prevista, já que tinha uma expectativa que isso acontecesse agora, mas não vai acontecer. Não vai acontecer agora e não vai acontecer em momento nenhum, porque a delação, ela passa por uma série de crivos jurídicos e o delator é acompanhado o tempo todo pelo seu advogado, porque senão a delação não tem validade, ela precisa ser homologada também pelo Poder Judiciário e sempre supervisionada pelo Ministério Público. Então, não tem como fazer nenhum tipo de ação para anular. Então, o que a defesa do Bolsonaro vai fazer? Vai pelas questões que já foram batidas. Ele poderia, inclusive, nem apresentar defesa nenhuma, porque, tecnicamente, o que aconteceria? O Poder Judiciário diz, olha, não quis se defender agora, então vamos aceitar a denúncia e agora se tem ação penal concreta. Agora ele é intimado para... Agora sim, agora nós vamos ver como é que essa história vai ser mais materializada e nós teremos sessões transmitidas pela TV Justiça. E a primeira fase vai ser a apresentação, o reforço da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República. Mas agora, gente, agora a fila... Olha só, a gente já cumpriu algumas etapas. A etapa dessa fila, a primeira delas foi a instauração do inquérito. Depois foi a apuração desse inquérito. Depois foi a reunião de provas nesse inquérito, a coleta de testemunhas e as perícias, etc, etc. Depois a conclusão desse inquérito. Depois, o envio desse inquérito para a Procuradoria-Geral da República. Depois, a análise pela Procuradoria-Geral da República de tudo aquilo, da realidade que foi exposta nesse inquérito. E depois de um ato formal, a denúncia que foi apresentada contra o senhor Jair e toda a sua Orcrim. Então, gente, para você que não estava acreditando que as filas estão andando, eu quero dizer para vocês que, tecnicamente, processualmente,
A fila está andando e agora ela está num momento que está muito complicado de acontecer algum acidente de percurso. Agora a coisa entrou nos trilhos, agora a gente vai acompanhar em tempo real pela televisão. E nós aqui vamos repercutir muitas dessas situações, né? Bom, e o senhor Messias está aqui mais uma vez levantando essa bola. Mauro Cid declara em áudio que foi pressionado a concordar com a narrativa da Polícia Federal ou perderia o acordo como delator. Não é que ele foi pressionado, inelegível. Já tinha, a Polícia Federal reuniu uma série de provas contra a criatura. Se ele não quisesse falar nada, azar o dele. Ele ia ficar mais tempo preso. Agora, se ele tinha mais alguma coisa a acrescentar, então ele que acrescentasse por conta própria. Tem outras criaturas que vão ficar muito tempo na cadeia, que não querem fazer delação nenhuma. Por exemplo, o senhor Braga Neto. Até agora ele não falou nada, ele está apostando ali num milagre, num meteoro, sei lá, alguma coisa. Vai ficar muito tempo, senhor Braga Neto. Já passou o Ano Novo, o Natal, já passou o Carnaval. Muitas pessoas acham, está numa instalação melhor. Sim, mas você gostaria de ficar trancafiado lá num pedaço durante o resto da sua vida? Então não está sendo nada agradável, isso aí não vai colar, né? Bom, o desespero lá fora está muito grande, né? Essa criatura aqui, o netinho do ditador, continua com essa história, que o ministro Alexandre de Moraes está sendo alvo do Trump, do Elon Musk. Gente, vocês acham quanta coisa que está acontecendo no mundo? O Donald Trump está perdendo 1 milímetro de tempo, de espaço, vamos dizer assim, né, de território, ou de 1 minuto de tempo, 1 milésimo de segundo de tempo, para pensar em criminosos, vagabundos, traidores da pátria, aqui, no caso, a pátria brasileira. Então, vocês vão ficar aí no sereno muito tempo, vão acreditando aí, vão acreditando. Depois, quando estiver na cadeia, a gente conversa, né? Trump recua mais uma vez e adia tarifas sobre o México até 2 de abril. Gente, está sendo muito interessante o que está acontecendo. Hoje a presidente do México conversou com Trump durante um bom período, e tanto é que ela atrasou a sua live. E depois ela vem a público explicar o que aconteceu. O Trump publicou um Twitter, né, falando do que foi esse encontro. E ela lê para as pessoas em geral nas suas lives, que são muito reverberadas, isso aí mobiliza muito o povo do México. Ela diz o seguinte, vamos lá. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluído en el acuerdo del TEMEC. Moral da história. Aí ela foi dizendo que, olha, depois dessa reunião, voltou tudo para a estaca zero e tudo aquilo que está nos acordos que havia anteriormente entre México e Estados Unidos, todos os produtos estão isentos de qualquer tipo de impostos até o dia 2 de abril, onde o Trump disse que vai anunciar uma guerra tarifária para o mundo inteiro, inclusive para o México. E aí o seguinte, ela desmobilizou a Assembleia que ela tinha marcado para domingo que vem? Não, continua a Assembleia. Vão continuar discutindo o que vai acontecer a partir desse dia 2 de abril. E isso é muito interessante, porque eles não se desmobilizam. A força do mandato da presidente do México vem dessa mobilização permanente que eles vão fazendo. Tendo um assunto fundamental ou tendo um assunto simbólico, um dia da pátria, uma comemoração, um ancestral, alguém que faça com que a sociedade reflita sobre alguns problemas cruciais. Então, aquilo que seria um evento para discutir exclusivamente como o povo mexicano vai superar essas barreiras alfandegárias e o problema econômico que vai surgir no país, vai se converter em mais um evento de dar satisfação para a sociedade sobre a reforma constitucional que eles estão fazendo lá em relação ao poder judiciário, porque o México vai inaugurar um período, uma situação inédita, onde o poder judiciário em todos os níveis será eleito pelo povo mexicano. É uma experiência que a gente tem que ficar de olho. E aqui no Brasil, eu gosto de colocar essa fotografia. Aliás, tem uma foto dessa aqui dentro do gabinete do presidente Lula. E essa foto deveria inspirá-lo todos os dias, quando ele olhasse para ela e dizer assim, olha, eu fui eleito por mais de 60 milhões de pessoas. Que negócio é esse que um ou outro está querendo me emparedar, que um outro vai fazendo uma coisa que eu... Não, vamos fazer aquilo que está acontecendo em outros lugares do mundo, que está funcionando, como a gente tem martelado aqui sempre. As coisas estão acontecendo no México. Bom, isso faz com que o governante, inclusive, assuma compromissos com o seu próprio povo.
e ajude a ter forças para fazer algumas mudanças importantes, né? Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário, a gente volta no próximo portal. Tchau!